eu vou falar sobre a modernização das cidades. Esse é o nosso tema geral e quem falaria sobre ele seria Thalita, mas ela tá doente e me pediu para falar no lugar dela. A modernização aconteceu no século XX com Pereira Passos, no Distrito Federal, que na época era o Rio. E o Rio era bonito, por conta das paisagens naturais, mas era muito caótico também, porque não tinha saneamento básico. A maioria das pessoas, em grande parte pobres, dividiam casarões e eles não tinham uma higiene muito boa. Então, junto ao fato de não ter saneamento básico, com não ter água nas residências, com essa má higiene, e aí as epidemias de varíola, febre amarela e malária aconteciam sempre. Além disso, o centro da cidade era muito caótico, porque não se tinha espaço para bondes, carruagens, carroças. Não tinha espaço para essa transitação ali. Então, Pereira Passos se inspirou em George Husman, que era o barão de Paris, que ele também estava fazendo umas reformas assim na cidade, para que ela se enquadrasse melhor nos padrões da época. E Pereira Passos chegou inclusive a estudar em escolas lá, junto com engenheiros. É a École des Ponts Choiseul. E então, quando ele voltou, as ordens dele eram higienizar, civilizar, sanear, porque era muito debatido um conceito político um conceito higienista, que para eles era construir avenidas, ou, sabe, dar mais espaço. E com essa modernização, ele buscou isso, acabar com essas epidemias, dar à cidade um ar mais organizado. Então, como muitas pessoas moravam dividindo casarões, e esses casarões não se enquadravam nos conceitos dele, inclusive para dar mais espaço para fazer avenidas ali no centro ou em qualquer outro lugar, eles derrubavam esses casarões, essas casas que atrapalhavam esse processo. Então, muitas dessas pessoas não tinham mais para onde ir e procuravam assim se reerguer em subúrbios ou nas encostas dos morros. Então, muitas pessoas foram se reconstruindo nessas encostas dos morros e daí nasceram as favelas. A senadora Rose Freitas avalia que nesses 130 anos de república, a maior dificuldade tem sido em acabar com a desigualdade. Em 1889, o país tinha 14 milhões de habitantes, sendo quase 2 milhões de ex-escravos. Em 2019, são 220 milhões de habitantes, com 13 milhões miseráveis, segundo o IBGE. O aniversário da Proclamação da República proporciona avaliações sobre a atual situação política do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, quebrou-se o equilíbrio de forças que manteve a monarquia por 4 séculos. 315 anos como território colonial do Reino de Portugal, 7 anos como cabeça do Reino Unido de Portugal.
apelidaram esse processo de urbanização de bota abaixo, e esse é meu tópico. O bota abaixo, essa expressão foi criada por eles para deixarem claro a radicalização com que esse processo aconteceu. E as imigrações e migrações nessa época favoreceram muito essa urbanização. Então, essa expressão surgiu dessa revolta. Bota abaixo é, na verdade, a modernização das cidades. Só que da concepção das pessoas que tiveram as casas tiradas delas. E acho que é isso. Oi, eu sou Camille Vitória e eu vou dar para você um breve resumo sobre o que foi a Revolta da Vacina. A Revolta da Vacina aconteceu na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1904, no mês de novembro. Nessa época, o presidente do Brasil era Rodrigues Alves. E no Rio de Janeiro acumulavam-se muitos lixos na rua, que facilitava a proliferação de ratos e de mosquitos, que são os principais agentes transmissores de doenças como peste bubônica e a febre amarela. Então, para ver se ele conseguia dar um jeitinho aí no Rio de Janeiro, o presidente decidiu eleger para prefeito o engenheiro Pereira Passos e para diretor da saúde pública o médico Oswaldo Cruz. Então, o engenheiro e o presidente decidiram começar um projeto de saneamento. Eles decidiram reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro. E isso consistia em alargar ruas e avenidas e limpar a cidade ao todo. Só que isso foi um problema para a população pobre, porque as suas casas e os seus cortiços, os seus casebres foram demolidos e eles foram obrigados a se mudarem para lugares longe de onde eles trabalhavam. E além de eles terem ficado sem casas, vendo isso, os alugadores, que eram as pessoas que tinham as casas e alugavam, aumentaram os preços, o que já causou uma pequena revolta na cidade. E então, em novembro de 1904, o médico Oswaldo Cruz decide criar a vacina obrigatória anti-varíola. Essa vacina consistia em um remédio que ele dava para as pessoas ficarem imunes à varíola. Só que nessa época, a vestimenta consistia em cobrir todo o corpo e mostrar os braços, obrigatoriamente mostrar os braços para tomar a vacina, foi considerado imoral. E as pessoas não queriam de jeito nenhum tomar essa vacina, ainda mais porque ela era obrigatória. E como ela era obrigatória, os agentes de saúde pública, junto com os policiais, invadiam as casas das pessoas, as vacinavam à força e vasculhavam as casas sem nenhuma explicação. Então a população não tinha um conhecimento muito bem sobre o que era a varíola e também não recebiam dicas de como se cuidar, como por exemplo dicas de higiene. O que aconteceu foi que as pessoas se recusavam a ser vacinadas e junto à população se juntou o exército, que queria derrubar, mas falhou, o presidente Rodrigues Alves. Então a vacina foi considerada algo facultativo depois de toda essa revolução que houve entre os dias 10 e 16 de novembro de 1904, onde as pessoas saíram das suas casas para se manifestar contra essa revolta. E é isso aí, lavem as suas mãos e cuidado com o coronavírus.